Olá pessoal, hoje estaremos falando sobre o continente da Oceania. Inicialmente, o que temos para grande destaque é que a Oceania é o menor de todos os 6 continentes do mundo, onde temos uma porção continental composta exclusivamente pela Austrália, portanto um país inteiro, chamado país-continente, bastante extenso, e uma outra porção chamada de insular. Insular, o termo insular é referente à ilha. E aí nós temos, nessa parte insular, composta pela Nova Zelândia e o segundo país mais importante economicamente, também a nível de quantidade populacional, e diversas outras ilhas no Oceano Pacífico. A Austrália concentra a maioria da população, bem como o PIB de todo o continente da Oceania. Sobre os aspectos físicos e ambientais da Oceania, antes dos colonizadores ingleses chegarem, lá no século XVIII, a Austrália era ocupada por povos nativos, os chamados aborígenes. Portanto, o colonizador europeu começou, infelizmente, um processo de genocídio, fazendo com que os mais de 1 milhão de habitantes nativos passassem hoje a serem apenas em torno de 649 mil pessoas. Portanto, a Oceania foi colonizada tardiamente pelos britânicos, ou seja, demorou a ser colonizada. Começou somente a partir de 1770, quando o navegador inglês James Cook chegou até as terras que foram chamadas posteriormente de Austrália. Esse continente é constituído por territórios sob o controle dos Estados Unidos, Reino Unido e França, e 11 estados independentes. A Austrália ocupa sozinha 90% das terras emersas da Oceania, enquanto que diversas ilhas, as duas maiores são Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, compõem os outros 10% apenas. Veja só, a ilha vizinha, a Papua Nova Guiné, que é chamada de Nova Guiné, esta Nova Guiné pertence à Indonésia, portanto, Ásia. Já no limite da Nova Guiné para a Papua Nova Guiné é que começa oficialmente a delimitação da Oceania. Então, nós temos as ilhas da Oceania agrupadas em 3 conjuntos, chamados de Micronésia, Melanésia e Polinésia. Aqui, na Oceania, divisão política, verificamos a grande quantidade de terras da Austrália, nos seus 90% de composição, e Papua Nova Guiné também. E aqui um pouco mais abaixo, nós verificamos a segunda maior ilha do continente, Nova Zelândia, seguida da Papua Nova Guiné. As outras demais ilhas que compõem Melanésia, Micronésia e Polinésia são ilhas bem pequenas. Quanto ao relevo e tectonismo, as terras mais altas da Oceania encontram-se na ilha da Nova Guiné, onde o ponto culminante é o Monte William, com 4.509 metros de altura. Ele se formou do contato entre as placas tectônicas indo-australiana e a placa do Pacífico, tendo o surgimento do relevo, uma zona sujeita a terremotos e vulcanismos. Aqui no mapa físico da Oceania,
a gente verifica a Austrália e a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, onde nós verificamos aqui na Papua Nova Guiné o ponto culminante neste perfil topográfico entre A e B. A gente verifica logo aqui embaixo como que na Papua Nova Guiné o Monte William ele é muito mais elevado do que basicamente o terreno da Austrália, que é basicamente composto por zonas planálticas, com o seu ponto mais alto apenas a 2.228 metros, sendo o Monte Kosciuszko. A Austrália, ela está bem no meio da placa indo-australiana. Se a gente tem uma placa tectônica, a Austrália está no meio, ou seja, exatamente nas extremidades de uma placa tectônica é que nós encontramos as maiores atividades sísmicas. Assim como o Brasil, a Austrália ocupa o meio de uma placa tectônica, então sofre muito menos abalos sísmicos, repercutindo também numa elevação menor do seu relevo, que possui uma quantidade de montanhas desgastadas e antigas a nível de datação geológica. Então verificamos também a ausência de vulcões ativos e também de terremotos de elevada magnitude, que não existem. Assim como no Brasil, a Austrália tem estabilidade tectônica. O relevo australiano, portanto, é formado então por escudos cristalinos tão antigos e desgastados quanto o Planalto Atlântico brasileiro. Há, no relevo da Austrália, a predominância de planaltos e planícies, onde encontramos também grandes extensões desérticas. A grande parte das ilhas que compõem a Oceania é de origem vulcânica. Surgiram no encontro das placas tectônicas do Pacífico e Indo-Australiana. Só que estas ilhas, elas estão exatamente próximas a este encontro, diferente da Austrália, que está no meio da placa tectônica. Então, estão em atividades vulcânicas, sísmicas, muito mais intensas do que a Austrália. Sobre o relevo e a hidrografia da Oceania, encontramos os rios mais importantes lá na Austrália, o rio Darling e o Murray, em território australiano. Eles nascem na Grande Cordilheira e correm para o seu deságue no Oceano Índico ao sul. Então, a bacia Murray-Darling abrange cerca de 15% do território australiano, sendo economicamente uma região de extrema importância, onde as águas dessa bacia são amplamente utilizadas para todos os processos existentes, como, por exemplo, o abastecimento da população, atividades industriais, a energia elétrica por hidrelétricas e, inclusive, irrigação da agricultura. Na Austrália, também encontramos rios temporários, pois a Austrália é um país enorme, constituído em grandes extensões por regiões semiáridas ou áridas, desérticas, onde o país é extremamente seco, árido, quase não existem rios. A maior parte da energia elétrica vem de usinas termoelétricas, onde se utilizam basicamente do carvão mineral. Falando sobre o clima e a vegetação da Oceania,
nós encontramos a localização entre a zona tropical e a zona temperada, tendo então uma grande diversidade climatobotânica. Portanto, os climas da zona do Pacífico, a parte leste da Austrália, nós verificamos correntes quentes, onde esses climas são quentes e úmidos. Em contrapartida, encontramos também climas da zona do Índico, onde há uma corrente mais fria que determina a reunião de climas mais frios e bem mais secos. Aqui no mapa, nós verificamos os climas e as correntes marítimas influenciando, onde aqui a corrente sul equatorial do Pacífico é uma corrente marinha quente, e aqui a corrente leste australiana, por influência do Oceano Índico, já é uma corrente mais fria. Detalhe, veja o mapa climático especificamente da Austrália. O clima árido em amarelo e o clima quase desértico semiárido em praticamente branco. Verifique uma grande extensão de aridez e semiaridez neste país. Impressionante. No sudeste da Austrália, encontramos a região mais ocupada do país, onde a vegetação foi em parte retirada devido às atividades agropecuárias e a questão também da industrialização e urbanização. No mapa da Oceania Vegetação Original, encontramos a vegetação de deserto, que é esse laranja, uma vegetação lilás como vegetação de estepe e pradaria. Então verifique bem, vegetação desértica é uma vegetação extremamente escassa, a mais escassa que existe. A vegetação do tipo estepe e pradaria também é uma vegetação bem escassa, baixa, de pequeno porte, ela não tem uma grande alvidez, uma maior altitude. Por quê? Porque pela escassez da oferta de água. A gente só vai encontrar uma floresta mais intensa na parte verde, chamada floresta tropical, e nós encontramos também na parte verde mais claro, verde água, a floresta subtropical e temperada, enquanto que na parte amarelada, a chamada floresta de savana, também não é uma floresta de maior porte como a floresta tropical, mas ela tem um porte maior do que estepe e pradaria. A Austrália é um dos países mais áridos do mundo, onde encontramos cerca de 70% do seu território sendo composto por climas semiárido ou árido, onde os desertos ocupam 40% desse território, com destaque para dois desertos, o deserto de Vitória e o deserto de Areia. Já o litoral do Pacífico é bastante úmido. Sobre a sociedade e economia da Oceania, com exceção da Antártica, a Oceania é o continente menos populoso e menos povoado do mundo. Lembrando que populoso é o número total de habitantes de uma região, já povoado é a densidade demográfica, é a relatividade do número de habitantes por quilômetro quadrado. E encontramos, segundo a ONU, em 2017, apenas 40,7 milhões de habitantes. Isso dá menos que a população do estado de São Paulo.
Verificamos também uma densidade demográfica de apenas 5 habitantes por quilômetro quadrado, bem baixa, onde o total desta população, 60%, encontra-se na Austrália, compondo 24,5 milhões de habitantes. Na Austrália, encontramos uma baixíssima densidade demográfica, 3 habitantes por quilômetro quadrado, por conta da sua grande área central, composta por uma quantidade de terras áridas ou semiáridas, compondo uma boa parte do país. Portanto, a população australiana está distribuída de forma muito desigual, tendo concentrações no litoral, leste e sudeste, onde o clima é temperado e tropical, favorável para a agropecuária, para a construção de grandes cidades, onde, por exemplo, encontramos a cidade de Sydney, Melbourne, Brisbane, e onde a taxa de urbanização da Austrália é composta por 86%. O segundo país mais populoso do continente é a Papua Nova Guiné, com 8,3 milhões de habitantes, tendo apenas 13,2% de uma população urbana. Encontramos o terceiro lugar, a Nova Zelândia, com 4,7 milhões de habitantes, tendo 86,5% de taxa de urbanização. Os outros 3,3 milhões de habitantes restantes, tirando a Austrália, a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia, encontramos apenas 3,3 milhões de habitantes distribuídos pelos pequenos países arquipélago do Pacífico, onde encontramos as ilhas da Polinésia, Melanésia e Micronésia. Neste mapa da densidade demográfica da Austrália, verificamos exatamente a concentração populacional na parte sul, sudeste e leste, e principalmente entre as principais cidades: Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth. Não nos esquecendo que a capital da Austrália é Canberra, não é Sydney, ok, pessoal? A maioria dos habitantes da Austrália é composta de descendentes de europeus britânicos, 56%, onde atualmente o país é muito procurado por imigrantes, onde do total de toda a imigração australiana, 28,5%, 15% são exclusivamente ingleses. A gente encontra também chineses, compondo 8,3% de imigrantes, e indianos, 7,4%. Os nativos, os aborígenes principalmente, compõem apenas hoje 2,8% da população total da Austrália. Historicamente, explicando esse número tão baixo atual de aborígenes, quando os britânicos chegaram à Austrália no século XVIII, haviam cerca de 1 milhão de aborígenes e encontramos, infelizmente, apenas cerca de 649 mil aborígenes datados em 2016. Os aborígenes, eles são de pele negra, como os africanos da região subsaariana, e também sofreram discriminação e racismo ao longo da história. Portanto, muitos nativos migraram para as cidades, rompendo com sua cultura original.
verificamos somente nos anos 70 criações das primeiras leis para proteção da cultura e delimitação de terras desses povos nativos aborígenes da Austrália. Hoje, verificamos uma tendência de valorização da cultura aborígene, mas, infelizmente, são fruto de um massacre histórico e cultural, tendo apenas 649 mil habitantes. Quanto às condições de vida, apenas 2 países da Oceania são considerados desenvolvidos: a Austrália e a Nova Zelândia. Alguns são muito pobres, como Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão. Os demais também são pobres, mas são considerados em desenvolvimento. A Austrália possui o 2º IDH mundial. Mesmo assim, encontramos as condições de vida dos aborígenes com indicadores bem abaixo da média da Austrália. Sobre as principais atividades econômicas da Oceania, verificamos que a Austrália é a maior economia do continente, onde possui 85,5% do PIB total, seguida pela Nova Zelândia, com 12,5%. Todos os outros 12 países somados chegam a apenas 2% do PIB continental. Na indústria e mineração, a Austrália e Nova Zelândia têm um parque fabril diversificado. São os únicos países industrializados do continente. Também possuem uma agricultura moderna e produtiva. As indústrias australianas localizam-se basicamente em torno das grandes cidades, no sudeste do país, onde encontramos mão de obra, mercado consumidor, maior disponibilidade de infraestrutura. A Austrália possui ricos recursos minerais, além de diversos. Somando isso à disponibilidade de capitais para investimentos e a mão de obra qualificada, a gente tem na história a contribuição para que acontecesse a industrialização do país. Neste mapa, verificamos aonde há concentração industrial, nas áreas em rosa. A gente verifica aqui, em torno de Melbourne, Sydney, Newcastle e Brisbane. Não nos esquecendo, em torno aqui da cidade de Perth e também em torno da cidade de Adelaide. Os outros países, além de Austrália e Nova Zelândia, vivem basicamente da agricultura de subsistência e da indústria extrativa mineral, além do turismo. A pauta de exportação da Austrália possui um grande leque de matérias-primas que vão direto, principalmente para a China e Japão, países próximos. Esse leque é composto basicamente por minérios e carvão. A Austrália é o país que tem a maior exportação mundial de minério de ferro e de carvão mineral. Há também a exportação de produtos semi-acabados, como aço e alumínio, ou bens acabados de alto valor, como, por exemplo, automóveis e máquinas, contribuindo para que haja um maior poder econômico desse país. Na Nova Zelândia, também verificamos uma exportação de matérias-primas, mas com forte predominância de produtos agrícolas, diferente da Austrália, que tem mercadorias com maior valor agregado. Na Papua Nova Guiné, encontramos
uma exportação predominantemente composta de produtos primários, sem nenhum tipo de transformação, verificando uma economia bem mais frágil do que a Austrália e Nova Zelândia. Na agropecuária, a Austrália cultiva produtos da zona tropical e da zona temperada, onde grande parte de todas as outras regiões da Austrália acaba sendo imprópria para a agricultura, pela presença de áreas desérticas e semidesérticas. Entretanto, muitas áreas de clima semiárido são irrigadas. Encontramos, então, um importante produtor agrícola, com destaque na produção de trigo, cevada, algodão e uvas. E na produção de uvas está se verificando atualmente um aumento na produção e exportação de vinhos, sendo a Austrália hoje o quarto maior exportador mundial. Também verificamos a Austrália como um dos maiores produtores de carne bovina, ovina e de lã, com uma agropecuária moderna de alta produtividade, fazendo a Austrália, em 2016, chegar ao 7º lugar entre os maiores exportadores de produtos agrícolas, sendo um dos maiores produtores de cereais, como cevada e trigo, e o 5º maior produtor mundial de carne bovina e o 2º de carne de ovinos e de lã. Na Nova Zelândia, em 2016, encontramos o 13º lugar entre os maiores exportadores de produtos agrícolas, com destaque na carne de ovinos e de lã, tendo também um grande destaque em frutas, principalmente o kiwi. Com isso, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau!